Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me ouvem. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar como os princípios da dialética hegeliana se contrapõem aos princípios da lógica clássica aristotélica. Veja, na lógica clássica aristotélica existem três princípios: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Na prática, esses três princípios são a mesma coisa. Todos eles decorrem do princípio da identidade. O princípio da identidade diz que um ente só pode ser igual a ele mesmo. O princípio da não contradição diz que, se um ente só pode ser igual a ele mesmo, ele não pode ser igual a um ente contrário a ele. E o princípio do terceiro excluído diz que um ente não pode ser igual a ele mesmo e, ao mesmo tempo, igual ao seu contrário. Então, essa terceira opção de ser igual a ele mesmo e ao seu contrário ao mesmo tempo deve ser excluída, porque ofende o quê? O princípio da identidade. Quando falamos de lógica dialética, ela tem uma racionalidade distinta desses três princípios. Mas não é toda dialética que tem essa racionalidade distinta. Hoje vamos falar de uma dialética específica. Não a dialética de Heráclito, a dialética de Platão, a dialética de Santo Agostinho ou de Kant. Vamos falar da dialética de Hegel, que apresenta três princípios opostos a estes da dialética clássica. Mas como vamos ver no final do vídeo, há uma compatibilidade no que Hegel chama de Aufhebung em estudar a razão analítica, que seria a lógica clássica, com a razão dialética. Veja, Hegel trabalha esta razão dialética em basicamente três obras. Hegel fala de dialética em todas as suas obras, mas são nessas três que ele expõe este método de maneira mais explícita. São elas: a Fenomenologia do Espírito, que é a primeira grande obra de Hegel, quando ele tinha apenas 37 anos, a Ciência da Lógica e a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Como dito, nessas três obras Hegel expõe a dialética. Veja, um grande método para saber o que um filósofo propõe é estudar contra quem ele milita. Qual é seu adversário filosófico? E no caso de Hegel, é Kant. Kant é o maior representante da chamada filosofia da consciência, que é uma postura filosófica que divide a filosofia ou o mundo em dois. De um lado estão os sujeitos e do outro lado estão os objetos. E cabe ao filósofo, o sujeito, conhecer a essência desse objeto e descrevê-lo através da linguagem. Veja que há uma separação entre sujeito e objeto. Tanto é que Kant fala que o objeto é a coisa em si. Há uma separação entre esses dois entes, o sujeito e o objeto, cabendo ao sujeito conhecer esse objeto. Para Kant, o papel da filosofia é estudar o quanto o homem pode conhecer esse objeto e o que ele pode conhecer desse objeto. Esse é o grande tema da Crítica da Razão Pura, principal obra de Kant. E agora voltamos ao nosso tema. Hegel, ele se opõe a essa estrutura de Kant. Ele diz que a filosofia não pode apartar o sujeito do objeto, porque um está imbricado no outro. Não há essa separação que o sujeito cabe a ele apenas imaginar como seria o objeto, como existe em Kant. Para Hegel,
o objeto só é aquele que o sujeito descreve. Explicando de forma mais clara, a própria constituição do objeto só é feita pelo que o sujeito entende. O objeto é fundamentalmente o que o sujeito diz que é o objeto. Então, o objeto influencia o sujeito, porque quando o sujeito vai conhecer esse objeto, ele é influenciado por ele, e, ao mesmo tempo, o sujeito é que cria esse objeto. É um pouco Nietzsche. Se vocês pararem para pensar, quando Nietzsche fala que as coisas existem quando falamos sobre estas coisas, sobre as coisas. Então, é um pouco Nietzsche. Para Hegel, há uma imbricação tal entre sujeito e objeto que eles deixam de existir na sua individualidade. E, ao mesmo tempo, eles só passam a existir quando eles se unem. Então, para Hegel, o sujeito é o ser. E o objeto é o ser outro. Então, o conhecimento em Hegel é fruto desse relacionamento contraditório entre o sujeito e o objeto, ou entre o ser e o ser outro. Então, o primeiro princípio da dialética é a contradição, que é fruto desse relacionamento entre o sujeito e um objeto. Veja, para não falar em termos tão abstratos, entenda esse objeto como o mundo. Niklas Luhmann chama de ambiente. Junger Habermas chama de mundo da vida. Mas podemos entender como o mundo, a relação em que nós sujeitos temos para com o mundo. E para Hegel, o mundo é feito pelo que os homens dizem que é o mundo. Só que em Kant, esse sujeito e mundo estavam apartados. O homem ele não conhecia o mundo em si. Ele só imaginava o que o mundo poderia ser. Mas Hegel, ele traz a história para a filosofia. Então, não é que o homem só pode imaginar como o mundo é. O mundo é o que o homem diz que ele é. Só que o homem só pode dizer o que este mundo é quando ele entra em contato com este mundo. Ou seja, em termos, voltando para a abstração, o mundo só passa a existir quando o sujeito entra em contato com o objeto. E esse mundo será o fruto dessa relação. Então, há relação entre sujeito e objeto. Em Kant só há imaginação, o que o objeto pode ser. Em Hegel, não. Há esta relação. Então, em Hegel, esta relação é chamada de mediação e é fruto da historicidade. Então, a história é a mediação entre o sujeito e o objeto através da contradição entre ser e ser outro. Então, o segundo princípio da dialética é a mediação. Veja, a relação que é a mediação entre ser e ser outro, e é uma relação contraditória, gera o que Hegel chama de consciência de si. A consciência de si é fruto desses dois primeiros princípios, princípio da contradição e princípio da mediação. Só que o mundo não cessa. O mundo é cambiante, ele muda de configuração a todo instante. E o sujeito também muda de configuração com esse mundo. Até porque é o sujeito que faz o mundo. E ao mesmo tempo o mundo faz o sujeito. Há uma interinfluência entre sujeito e objeto. Essa interinfluência Hegel chama de consciência de si. Mas como o mundo muda, fruto da interação entre sujeito e objeto, Hegel diz que há uma duplicação da consciência de si. Então, o mundo, e aqui Hegel já chama de história, ou espírito, é fruto dessa contradição constante entre uma consciência de si, que chamamos de um, que é anterior, e a consciência de si, dois, que é posterior. Essa inter-relação entre uma consciência de si e outra, que tem
mediação e contradição dentro, Hegel chama de totalidade. E é o espírito, a ideia, ou, em termos menos abstratos, a história. Então, a totalidade é o terceiro princípio da dialética, porque ela reflete o fato de que tudo se relaciona. E é esse relacionamento totalizante, digamos assim, que gera essa totalidade. Então, internamente, são princípios que se mediam de forma contraditória. E externamente gera essa totalidade, que não é contraditória. Veja, externamente há uma unicidade, porque a totalidade é uma, até ela entrar em contato com outra consciência de si, ou seja, com outra totalidade. Então, vejam que nesse ponto existem três princípios básicos da dialética. O primeiro é a contradição, o segundo é a mediação e o terceiro é a totalidade. Pode ser que fique um pouco abstrato e não dê para entender, mas pensemos no seguinte exemplo. Pensem numa árvore. A árvore tem frutos, tem caule, tem a copa da árvore, as folhas, tem raízes. E o que é um fruto? O fruto é tudo aquilo que não é ele mesmo, que não tem identidade com ele. Então, o fruto é definido pelo que ele não é. Então, fruto é um não caule, um fruto é uma não raiz e um fruto é uma não copa. E idem para os demais elementos da árvore. Veja que eles em si, essa consciência de si, vamos chamar cada elemento desse de consciência de si. Essas consciências de si, elas não são contraditórias externamente, porque um fruto é um fruto. Um caule é um caule. Agora, um caule é um não fruto e o fruto é um não caule. Então, só externamente, quando eles entram em contato com outra consciência de si, é que há essa contradição. E a consciência de si, que engloba todos esses elementos, se chama árvore, que é aquilo que é composto por caule, raiz, fruto, copa, etc. Então, veja que dentro do conceito de árvore existem muitas contradições. Mas externamente a esse conceito de árvore, não existe contradições. A árvore é una. Ela só se contradita com outra consciência de si, com outro conceito. Então, a árvore se contradita com um pássaro. Um pássaro não compõe a árvore, diferentemente do caule, que compõe a árvore. Então, essa árvore, ela se contradita com um carro, se contradita com um homem, se contradita com uma vaca, um animal. Então, a árvore não é vaca, a árvore não é homem, a árvore não é carro. Porque são essas várias consciências de si que se contraditam. E a história, que é a totalidade em Hegel, é formada por essas contradições entre a consciência de si. Veja, vocês só entendem o que é vermelho se você conseguir diferenciar do amarelo, do preto, do branco. Porque sem essas diferenciações não haveria nem a necessidade do vermelho. Mas veja que o vermelho, apesar das contradições internas, ela forma uma unicidade. Do mesmo jeito que a árvore, apesar das contradições internas, que é composta por variados elementos, forma uma unicidade. E é aí que nessa unicidade entra a razão analítica, os princípios aristotélicos da contradição, da não contradição, da identidade e do terceiro excluído. Porque você vai dizer, o que é a vida? Aí você diz, não, viver é morrer a cada dia, certo? Mas a vida é um conceito uno. E para ter possibilidade de debate, você tem que dizer que os elementos vitais são superiores aos elementos mortais. Então a vida é mais vida do que morte. Então a vida há identidade nisso e não necessariamente contradição. É claro que o conceito se forma a partir da contradição, mas quando ele chega nessa totalidade, ele é uno, ele é igual a ele mesmo. Então há uma compatibilidade entre a razão analítica e a razão dialética, com a seguinte diferença: a razão dialética é que forma o conceito, e a razão
A analítica só vai operar depois que o conceito está formulado.